Olá, pessoal! Vamos hoje aprender um pouco sobre os ângulos notáveis. E a gente vai calcular justamente esses ângulos notáveis, tá certo? O seno, cosseno, tangente, para descobrir o valor, tá certo, dessas unidades de medidas, tá bom? Então, vamos imaginar a seguinte, tá certo? A seguinte situação. Vamos dizer que eu tenha um triângulo retângulo, ok? Aqui, olha. Colocar aqui um triângulo retângulo. E o que é que vai acontecer? Esse triângulo retângulo aqui, tá certo, gente? Ele vai ter uma característica, porque se ele tivesse, tá? Se ele tivesse aqui se ele tivesse mais de um valor, tudo bem, tá? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo. Aqui vai ser raiz de 2. Pronto, o valor desse lado é raiz de 2. Esse lado aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, e aqui eu vou dizer que ele tem um ângulo de 30 graus, ok? Então, veja só. Quando existe uma situação onde eu não posso calcular teorema de Pitágoras, que é aquele que eu tenho dois valores de um lado, e aí eu substituo para achar o terceiro, a gente diz que a gente vai calcular isso usando as razões trigonométricas, que é aquela seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Mas, professora, quais são esses ângulos notáveis? Vamos lá, gente. Primeiro que a gente vai ter que aprender a construir uma tabelinha, ok? Então, vejam só. A tabelinha eu vou construir aqui do lado e aí eu vou explicar para vocês, olha. O ângulo de 30, tá certo? De 30 graus. O ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus, eles são chamados de ângulos notáveis na geometria, porque são ângulos que geralmente a gente vai identificar aqui, olha, nesse triângulo retângulo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou colocar nessa linha o seno, tá certo? Desculpem as retas aqui, é porque senão a gente vai complicar demais, e aí eu quero deixar tudo bem simplesinho para você ver que é possível você escrever, né? Até no caderno ou na prova, né? Você vai montar geralmente assim, você vai colocar os ângulos, 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente, tá bom? E aí você vai montar essa tabelinha aqui. Então, sempre lembra, seno, cosseno, tangente, ângulos de 30, 45 e 60, que são os que geralmente aparecem no triângulo retângulo, tá bom? Então, vamos lá. Então, preste atenção. Para preencher essa tabela, a gente vai ter aquela musiquinha, aquela famosa música. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, pronto. Cantamos juntos outra vez. Gente, tem uma infinidade de vídeos explicando essa tabela, tá? Mas só para vocês entenderem como é que a gente monta. A gente vai colocar aqui o número 1, número 2, número 3, tá? E quando a gente for para linha de baixo, a gente já vai trocar. A gente vai colocar aqui, olha, 3, 2 e 1. Todos a gente vai colocar sobre 2, tá? Todos sobre 2. Só que a raiz quadrada, a gente só vai colocar quem tem 2 e quem tem 3 no numerador. Então, olha, aqui tem 1, não preciso, mas no 2 e no 3 eu coloco, olha. Raiz de 3 e no raiz de 2, tá certo? Nessa tangente aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Aqui é 1 e aqui vai ser raiz de 3, tá bom? Aí vocês dizem, não, professora, mas como é que eu vou saber a linha de baixo? Se você esquecer e etc., é só você pegar esse valor daqui e dividir por esse. Como assim, professora? Vamos lá, vamos fazer uma demonstração aqui bem rapidinha, tá? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, pronto, enfim. É a mesma coisa que eu estivesse dividindo o seno pelo cosseno. Então, vamos lá. Vou pegar e vou dividir esses dois valores para vocês terem uma ideia. Vamos dizer que eu tenho aqui, olha, a tangente de 30. E aí eu vou colocar aqui, olha, o valor desse que é o seno, 1 sobre 2, dividido pelo valor aqui do cosseno, raiz de 3 sobre 2, tá? Isso é uma divisão de fração. Para eu resolver, eu vou ter que inverter essas minhas operações, olha. Então, vai ficar assim, olha. A primeira fração se repete, porque na divisão de fração você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda,
Então, o que é que vai acontecer aqui? Nessa aqui, olha, o de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. E é só multiplicar, não tem divisão. Vou fazer 1 vezes 2 é 2. E aqui, olha, 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3. Aí vocês dizem, professora, mas é diferente. Calma. Primeira coisa, a gente pode dividir esse por esse porque é multiplicação. Então, vai ficar assim, olha, 1, né, porque esse corta com esse, 1 sobre raiz de 3. Só que não pode, na matemática, você deixar essa raiz de 3 embaixo. Então, você vai multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Você vai multiplicar por ela mesma, em cima e embaixo. Você vai transferir essa raiz aqui, olha, para cima. E como é que faz isso? Olha, multiplica por ela mesma, tá bom? Em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 vezes 3. 9. Qual é a raiz de 9? 3. Então, olha, raiz de 3 sobre 3. Se você dividir esse, como é o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, um número, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Se você dividir esse por esse, vai dar raiz de 3, tá bom? Então, essa tabelinha aqui super fácil, coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz de 3, raiz de 2. Só não bota quando for raiz de 1. Embaixo é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Pronto, fez a tabela. Tô correndo, gente, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? E aí, a gente depois, na aula do Zoom, a gente vai ver mais detalhado. Vamos lá. Quando a gente for calcular, agora a gente vai diminuir agora o ritmo, tá? Quando a gente for calcular, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Primeira coisa. Quem é meu cateto oposto? Quem é meu cateto adjacente? Quem é minha hipotenusa? A hipotenusa tá na cara porque essa diagonal aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a minha hipotenusa. Cateto adjacente é aquele cateto que forma o ângulo. Então, nesse caso aqui, esse lado mais a hipotenusa, que forma um ângulo de 30 graus. E o cateto que não forma o ângulo, ele é chamado de cateto oposto, tá? Então, se eu tenho cateto adjacente, a gente viu que as 3 razões trigonométricas são as seguintes. Seno é cateto oposto, seno de alfa, tá? Nunca esqueça de colocar, porque tem que dizer qual é o ângulo. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Então, nessas 3 situações, qual delas tem o valor para o cateto adjacente? Nessa situação aqui, olha, é o cosseno. Então, eu vou começar a conta por aquele cateto que está visível ou pela hipotenusa, tá bom? Quem tiver lá exemplificado, tá bom? Na verdade, se você tiver hipotenusa, você pode começar por qualquer um dos dois. Então, vamos lá, olha. Cosseno do ângulo de 30, eu substituo aqui, olha, o alfa por 30. Cosseno de 30, tá? Vai ser igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É a raiz de 2, olha. Sobre a minha hipotenusa, que é A. Aí vocês vão dizer, mas professora, e esse valor aqui, que eu não tenho? Gente, vocês têm. O cosseno de 30 é esse valor aqui, ó, da tabelinha. É só você substituir. Então, vai ficar aqui, olha. Raiz, olha, cosseno de 30, aqui, olha, é raiz de 3 sobre 2. Isso igual a raiz de 2 sobre esse Azinho aqui, olha, que é a minha hipotenusa. E aqui é aquele meio pelos extremos, olha, certo? Vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar assim, olha, A vezes raiz de 3, raiz de 3A. E aqui 2, raiz de 2. E aí, deixo o A sozinho, né? Vai ficar 2 raiz de 2 sobre esse raiz de 3, ó, tá multiplicando A, passa dividindo. Aí chega naquela situação. Professora, não pode deixar essas raízes, né, no denominador. Então, eu multiplico essa raiz em cima, o mesmo valor, né, da que está embaixo, em cima e embaixo, ó, como se fosse uma fração. Então, vai ficar 2, né, aqui, olha, repete o 2. Raiz de 2 vezes 3, dá 6, ó, e 6 não tem raiz, repete. Embaixo vai ficar raiz de 9, ó, porque 3 vezes 3 é 9. E raiz de 9 é 3, então vai ficar 2 raiz de 6
sobre 3. Então, esse valor aqui, olha, é relativo a A. E quem é A? É a minha hipotenusa. Então, eu descobri o valor da minha hipotenusa usando essas razões trigonométricas, tá? Usando esses meus valores. Inclusive, eu coloquei aqui como exemplo de raiz, mas poderia ser qualquer valor, tá? Tá, gente? Então, enfim, eu posso descobrir aqui, olha, o cateto oposto, tá? Eu posso descobrir hipotenusa, eu posso usar tudo usando essas fórmulas e usando a minha tabelinha, tá certo? Isso aqui são os ângulos notáveis do triângulo retângulo, ok? Para encerrar, vamos descobrir quem é o cateto oposto? Então, olha, gente, se eu já tenho o cateto adjacente, tá? Se eu já tenho a minha hipotenusa, qual é a fórmula que eu posso usar para descobrir o cateto oposto? Primeiro, eu tenho que ter uma fórmula que tenha o valor do cateto oposto. Nesse caso aqui, olha, é o seno. Seno está dizendo que é o cateto oposto, tá? Olha, seno de 30 vai ser cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? Olha, eu disse que é o B. Então, aqui vai ser igual a B, não é isso? Dividido pela minha hipotenusa, que é 2 raiz de 6 sobre 3. Aí, aqui, deixa eu só fazer um quadradinho aqui, né? Pra gente não misturar aqui com essas fórmulas. Então, o que acontece? Esse seno de 30, a gente vai substituir aqui na fórmula, olha. Quem é o seno de 30? É 1 sobre 2. Então, olha que fácil. Esse daí é mamão com açúcar. A gente vem aqui e substitui. Seno de 30 passa a ser 1 sobre 2. E aqui eu tenho B sobre 2 raiz de 6 sobre 3. Não é isso? Então, olha, meio pelos extremos. Eu tenho 2 vezes B, que é 2B, igual a 1 vezes isso aqui tudinho. Então, repete. Raiz de 6 sobre 3. O B ficar sozinho, não é isso? Olha, e esse 2 passa dividindo. Então, vai ficar 2 raiz de 6 sobre 3, dividido agora isso aqui tudinho por 2. Aí vem fração de novo. Repete a primeira fração, que é 2 raiz de 6 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Gente, se só tem um número, então quer dizer que o denominador dele é 1, ó. Então, vai 1 para cima e vai o 2 aqui, olha, para baixo. Então, meu B aqui, olha, vai ficar... Vocês entenderam, né? Só tem o número 2 aqui, olha. É a mesma coisa que ser uma fração, ó. 2 sobre 1. Então, eu pego esse denominador aqui e vai para cima e esse 2 vai para baixo, tá bom? Então, vai ficar assim, olha. Raiz de 2 sobre... 2 raiz de 6 vezes 1. É só repetir, olha. 2 raiz de 6. E 3 vezes 2, 6. Mas, gente, olha, não precisava nem fazer essa multiplicação. Tem 2 em cima, tem 2 embaixo, corta, né? Isso aqui, olha, vai ficar só raiz de 6 sobre 3. Porque a gente simplifica isso aqui, olha, por 2. 2 dividido por 2 é 1, não preciso colocar. E 6 dividido por 2, 3, tá bom? A gente vai ver mais exemplos dessas razões trigonométricas na nossa aula, na nossa videoaula, tá certo? Para tirar as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá bom? Tentei fazer o máximo que eu pude para não ser muito, tá certo? Extenso o vídeo, mas esse é um resumão, tá bom? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. Até a nossa próxima aula e a gente se vê no Zoom. Tchau, gente!